Então tá, pessoal, ó, eu já adiantei aqui o meu trabalho, mas eu vou explicar pra vocês. Aqui, ó, eu trabalhei a segunda carreira do meu bico fazendo os lequinhos dentro da argolinha. No cantinho, eu fiz o lequinho com 4 argolinhas. E essas outras argolinhas aqui são 3. Então, eu preenchi toda a minha volta fazendo os meus lequinhos dentro das argolinhas. Cada um com 3 correntes de separação e no canto com 4. Essa carreira aqui eu já adiantei também, essa é a terceira carreira do meu bico, mas eu vou explicar aqui, vocês vão entender. Então, quando vocês arrematarem a carreira de vocês, que vocês chegarem aqui no finalzinho da carreira de vocês, dessa segunda carreira aqui, vocês vão arrematar o fio e vão caminhar aqui, ó, com o fio até nesse último ponto aqui, ó, nesse terceiro pontinho do lequinho, ó. Aqui eu tenho 3 pontinhos e aqui eu tenho 3. Então, minha carreira, ela vai acabar aqui, eu vou caminhar com o meu fio aqui, vou vir aqui, ó, em cima desse terceiro pontinho. Então, eu vou vir em cima do terceiro pontinho, eu vou fazer aqui pra vocês verem, ó, é aqui. Nesse terceiro ponto que vocês vão estar iniciando. Aumentar um pouquinho a imagem. Então, aqui nesse terceiro pontinho, vocês vão iniciar o trabalho de vocês. Se vocês não quiserem cortar, caminhar com o barbante, podem cortar o fio, arrematar e já começar aqui, ó. Então, é nesse primeiro pontinho aqui, em qualquer um dos lequinhos, tanto faz. Vocês vão vir aqui, ó, nesse terceiro pontinho e vão começar aqui um ponto alto. Aí, aqui dentro do espaço do lequinho, eu vou trabalhar mais 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazer aqui mais um ponto alto agora, nesse outro ponto aqui do meu lequinho, ó, nesse primeiro. Faço mais um ponto alto aqui, ó, então vai ficar assim. Eu vou ficar com 8 pontos altos aqui. Um aqui, em cima desse terceiro pontinho. Dentro da argolinha, 6 pontos altos. E um ponto alto novamente aqui nesse primeiro pontinho alto. Feito isso, eu já laço a minha agulha e já venho aqui, ó. Nesse terceiro pontinho. E aqui eu faço um ponto alto. Entro dentro aqui da minha argolinha. Deixa eu ajeitar aqui, fica mais fácil. Entro dentro aqui da minha argolinha e trabalho meus 6 pontinhos altos. Fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu venho e faço mais um aqui. Então, fiquei com 8 pontinhos. Um aqui nesse primeiro ponto, nesse terceiro pontinho, outro aqui no primeiro e aqui dentro os 6 pontinhos altos na minha argolinha. Então, o trabalho ele vai ficando assim, ó. Vai ficando essa aberturinha aqui no meio. Então, eu vou fazer isso aqui a minha volta toda. A única diferença é o canto. Vou mostrar aqui pra vocês o canto. Então, vocês vão ver trabalhando dessa maneira, ó, fazendo um pontinho alto aqui, nesse terceiro ponto, 6 pontos altos dentro da argolinha, e um pontinho alto novamente aqui, ó, nesse primeiro ponto. Já laça a agulha, já vem direto aqui no terceiro ponto. Aqui é o canto, ó. Então, aqui no canto, eu vou ter 12 pontos altos. Eu vou fazer o ponto alto aqui, vou trabalhar aqui dentro, ó, mais 10 pontinhos altos e mais um aqui. Então, eu vou ficar com um total de 12. Já terminei aqui, ó, o último ponto alto, já laço a agulha e venho novamente aqui. Vou fazer mais um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Então, fiz o último ponto alto, já vou laçar a minha agulha. Aqui, ó, já é o fim da minha carreira. Então, aqui eu já vou estar arrematando a minha carreira, ó. Eu venho aqui na terceira correntinha e arremato aqui a minha carreira, ó.
Então, aqui agora eu já vou cortar meu fio pra poder arrematar e vou dar continuidade aqui na minha explicação pra vocês da última carreirinha do bico. A última carreirinha do bico, ela é bem fácil de fazer, não é difícil. Porém, tem um pontinho aqui que eu inventei, que eu não sei nem que nome dar a ele, pra poder fazer aqui o trabalho. Deixa eu achar certinho aqui onde que tá, onde que eu parei. Então, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou vir trabalhando aqui agora, ó, em cima desses pontinhos altos. Esse ponto aqui, ó, é um ponto que eu inventei aqui pra pôr aqui no trabalho, eu não sei nem como chamar ele. Vou explicar ele aqui pra vocês também. Então, aqui eu fiz pontinhos baixos, eu tenho 2 picôzinhos e tem esse pontinho engraçado aqui que eu inventei pra tá pondo aqui. Eu vou vir aqui onde eu parei pra continuar a explicação aí pra vocês. Então, aqui, ó, pra iniciar essa última carreira, vocês podem estar iniciando em qualquer um, tá? Desses grupinhos aqui de 6 pontinhos altos. Iniciem sempre aqui, ó, no primeiro pontinho, pra ficar mais fácil pra vocês. Então, ó, eu vou continuar aqui o meu trabalho, mas eu vou explicar pra vocês entenderem. Então, quando vocês forem começar aqui essa última carreira, vocês vão iniciar aqui, ó, nesse primeiro pontinho com um ponto baixo. Venho no segundo ponto da base, outro ponto baixo. No terceiro ponto de base, outro ponto baixo. Venho aqui no quarto ponto, outro pontinho baixo. Então, aqui agora eu vou subir minhas 3 correntes e vou fazer o meu pontinho picô fechado, ó. Tiro tudo de uma vez. Venho no próximo ponto de base, um ponto baixo, subo minhas 3 correntes, venho novamente aqui outro pontinho picô fechado e desço fazendo meus pontinhos baixos, um em cada ponto. Feito isso, é esse ponto engraçadinho aqui que eu inventei. Vou ver se eu consigo trazer a imagem mais perto, para vocês visualizarem bem. Isso. Então, aqui, ó, para fazer esse pontinho, vocês vão fazer assim, ó, terminou o último pontinho baixo, vou laçar a minha agulha, eu vou fazer aqui sem o fio para vocês entenderem. Eu vou laçar a minha agulha, vou entrar de cima para baixo nesse ponto. Eu vou fazer aqui um ponto alto pela metade, vou vir aqui, vou puxar, vou laçar e vou vir aqui, ó, nesse outro ponto do outro lado. Então, aqui é o segundo pontinho, ó, e aqui também. Então, eu vou vir aqui e vou fazer outro ponto alto pela metade e vou fechar tudo junto. Eu vou mostrar pra vocês, ó, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse ponto, ó, vou sair com a agulha aqui no meio do meu buraquinho aqui, do meu espacinho. Vou puxar aqui, como se eu fosse fazer um ponto alto, ó. Eu tiro aqui a primeira laçadinha e fico com essas duas na agulha. Agora, eu venho com a minha agulha aqui por baixo, ó. Desse buraquinho aqui, eu vou passar a minha agulha. Aí, eu vou entrar, então, ó, com a minha agulha aqui por baixo, nesse espacinho. Vou laçar aqui o meu fio e vou laçar novamente. Agora, eu vou descer aqui, ó, nesse pontinho de cima pra baixo. Eu tenho que sair com ele aqui, ó. Ele vai sair aqui na frente. Aqui eu vou laçar. Vou começar como se eu fosse fazer o ponto alto, mas não vou terminar. Vou ficar com essas 4 laçadinhas, ó, na minha agulha. Agora, eu tiro todas de uma vez. Eu formei aqui esse pontinho, que eu não tenho nome ainda pra ele. E continuo meus pontinhos baixos, ó. Venho aqui já no primeiro ponto, pontinho baixo, venho no segundo ponto baixo. E vou fazendo aqui, ó, meus pontos baixos. Eu vou fazer 4 pontos baixos. E já vou subir minhas 3 correntes. Vou vir aqui, fazer o meu pontinho picôzinho fechado.
Vou vir no próximo ponto de base um pontinho baixo, vou subir as 3 correntes novamente, vou fazer aqui meu pontinho picô. Opa, não tem laçada não. Vou fazer meu pontinho picô aqui fechado. E já vou descer aqui com os pontinhos baixos, ó. Um pontinho baixo em cada pontinho da base. Feito aqui os pontinhos baixos, ó, eu laço a minha agulha e começo a trabalhar o ponto. Então, quando eu vier aqui, ó, pra fazer o ponto alto nesse ponto, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou descer com a minha agulha, ela vai sair aqui nesse espacinho, mas aqui pela frente, pra eu puxar a minha laçada aqui, ó, pela frente. Então, eu tô aqui, fiz o meu pontinho baixo. Eu vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó, nesse ponto, no pontinho ao lado, onde eu fiz aqui, ó, o último ponto alto. Eu vou vir aqui, ó, vou descer com a agulha, vou puxar e vou começar a tirar como se eu fosse fazer o ponto alto, mas não faço. Venho com a agulha aqui dentro desse espacinho, puxo aqui a minha laçada, laço novamente. Venho nesse daqui, desço com a minha agulha, ó, mas eu saio com ela aqui, ó, em cima, por cima, ó. Ela desceu lá embaixo e voltou pra cima a minha agulha, ó. Aqui eu tiro, enroscou o meu fio. Deixa eu fazer de novo. Eu desci com a minha agulha, ó, eu saio com ela aqui, puxo, começo como se eu fosse fazer aqui o ponto alto tirando as laçadas, fiquei com 4, tiro todas de uma vez. Já venho nesse primeiro ponto alto e começo a fazer o meu pontinho baixo e venho fazendo os outros pontos baixos, ó, faço 4. No quarto eu subo as 3 correntes. Subo as 3 correntes e já venho com o meu pontinho picô, venho no próximo ponto ao lado, já subo 3 correntes. Tá pegando o reflexo do sol aqui, pessoal. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Isso, deu uma viradinha aqui, ó, na minha câmera, já dá pra visualizar melhor. Então, aqui eu já faço meu pontinho picô e desço fazendo meus pontinhos baixos. E novamente eu vou fazer esse pontinho aqui que eu não tenho nome pra ele. Laço aqui a minha agulha, venho nesse primeiro pontinho aqui, ó, do lado onde eu fiz o ponto alto, o último ponto alto. Entro aqui, ó, com a minha agulha e puxo. Aqui eu tiro a primeira laçadinha. Venho aqui por dentro, ó, do espacinho, puxo a laçada e puxo outra laçada. Desço aqui, ó, nesse primeiro pontinho, eu até vou puxar aqui, ó, pra ficar mais fácil. Venho, ó, puxo aqui como se eu fosse fazer o ponto alto e fico com as 4 laçadinhas tirando todas de uma vez. Formei esse pontinho engraçadinho aqui. Venho já no primeiro ponto e vou fazendo aqui, ó, meus pontinhos baixos. Vou fazer 4 pontinhos baixos. No quarto ponto baixo eu vou subir as 3 correntes. Vou fazer o meu pontinho picô fechado, tirando todas as laçadinhas de uma vez. Um pontinho baixo. Novamente o meu pontinho picô. Desço aqui com os pontos baixos. Vou fazendo os pontinhos baixos em cima aqui dos pontos. Novamente, eu laço a minha agulha, venho nesse primeiro ponto, desço com a minha agulha, ó, e aqui atrás eu laço. Tiro a primeira, laço a minha agulha, não laço não, passo aqui por baixo, agora aqui eu laço e laço de novo. Venho nesse primeiro pontinho, desço aqui, ó, vou puxar aqui pra ficar mais fácil. Eu desço com a agulha e já saio com ela aqui, e aqui eu puxo e faço, tiro aqui a primeira laçadinha, fico com as 4,
Venho agora, tiro todas de uma vez. Já venho no primeiro pontinho e começo a trabalhar aqui os meus pontinhos baixos. Então, ó, o meu bico, a última carreira do meu bico já vai ficando pronta. E esse pontinho engraçadinho aqui, que eu não dei nome pra ele, com esse monte de laçadas, é tanta laçada que a gente até se confunde. Mas ficou bem legal, acho que ficou bem bacana aqui no trabalho. Então, aqui agora é só vocês virem trabalhando essa repetição nessa última carreirinha do bico. Então, feito aqui, ó, sempre no quarto pontinho baixo, já sobe as 3 correntes, pontinho picô, tirando todas as 3 laçadinhas de uma vez, venho no próximo ponto, ponto baixo, já subo aqui as 3 correntinhas, pontinho picô novamente. Venho com os pontinhos baixos, fazendo aqui um pontinho baixo em cada ponto. Aqui eu já laço a minha agulha e desço nesse ponto aqui ao lado. O último ponto que nós trabalhamos aqui ao lado do último ponto alto, eu desço nele. Minha agulha vai sair lá atrás, ó. Vou puxar aqui a minha laçadinha lá de trás. Vou tirar aqui a primeira, as 2 primeiras laçadas, como se eu fosse fazer o ponto alto. Vou entrar aqui dentro e aqui eu vou laçar o meu fio e vou laçar de novo. Eu vou laçar 2 vezes. Vou vir já nesse primeiro pontinho, ó. Minha agulha vai descer lá embaixo, mas ela vai sair aqui, ó, pro lado direito. E aqui eu puxo, tiro aqui a primeira laçadinha, fico com as 4. E aqui eu tiro as 4 de uma vez. E já começo meus pontinhos baixos de novo. Faço 2, faço 3. E no quarto eu já começo a mesma repetição. Já subo as correntes e começo a fazer aqui os pontinhos picôs. Então, pessoal, essa carreira aqui, ela não tô conseguindo focar a câmera, pessoal, só um pouquinho. Essa carreira aqui, ela é a última. Então, aqui agora é só continuar. Então, a cada 4 pontinhos baixos, no quarto pontinho baixo, sobe as correntes fazendo picô. E o meu bico vai estar pronto, ó. Então, o meu bico, ele vai ficando assim, com esse trabalho aqui bem legal, bem diferente aqui, ó, esses pontinhos, esse pontinho engraçadinho aqui, que eu inventei aqui na hora, não sabia o que fazer no bico, e ficou legal, eu acho que ficou bem legal aqui o trabalho, ó, aqui é o cantinho, aqui tá o meu cantinho. Eu vou abaixar aqui a câmera, vou ver se eu afasto aqui, pra vocês visualizarem melhor, ó, aqui ficou o meu cantinho, ó. Então, aqui tá o cantinho do meu trabalho. Então, o bico é isso daqui, ó. Vocês vão trabalhar dessa maneira pra formar aqui o bico. Então, agora eu vou terminar aqui as minhas carreiras e vou voltar já mostrando pra vocês o trabalho pronto, como ele ficou. Aqui, pessoal, eu esqueci de explicar pra vocês o cantinho. Então, o cantinho, nós viemos aqui, ó, trabalhando em cima dos 8 pontos altos, né, os pontinhos picôs. Eu fiz aqui esse pontinho diferente aqui que eu inventei, fiz aqui 4 pontinhos baixos. No quarto, eu comecei o picô. Por quê? Porque aqui é o centro desse meu trabalhinho aqui dos 8 pontos. Então, eu tenho aqui, ó, 3 pontinhos de um lado, 3 pontinhos do outro lado, e os 2 pontinhos estão no centro. Então, eu tenho os 8 pontos, 3 de um lado, 3 do outro, os 2 centrais. Então, meus 2 pontinhos picôs estão no rumo dos meus pontinhos centrais, para ele ficar centralizado bem no meio certinho e não ficar o picôzinho torto. Aqui, no cantinho, nós temos maior quantidade de pontos. Nós temos aqui 12 pontos altos. Então, aqui eu centralizei 3 picôzinhos. Porém, eu poderia estar fazendo até 4. Porque aqui, ó, vamos separar para vocês entenderem, ó. 4 pontinhos desse lado, 4 pontinhos desse lado. Eu tenho 4 centralizado no meio. Porém, eu fiz apenas 3 picôs. Se eu quisesse estar fazendo mais um aqui, ainda daria, porque ainda estaria dentro do rumo aqui, ó, dos meus pontos centrais, mas eu só quis fazer 3. Então, por esse motivo, eu tenho que contar aqui 5. Então, vocês vão fazer
5 pontinhos baixos e no quinto que vocês vão começar a erguer o pontinho picô, pra poder ficar centralizado aqui certinho, ó, nesse meinho certinho. Porém, se vocês não quiserem tá fazendo esse ponto aqui que eu inventei, vocês podem tá fazendo só os pontinhos baixos com os picôs, ou vocês também podem deixar sem o picô. Podem tá só passando aqui, ó, os pontinhos baixos. Se vocês não quiserem fazer esse ponto, se vocês não quiserem o picô, pode ser só os pontinhos baixos também. Aí fica a escolha, a critério do gosto também de vocês. Então, aqui eu vou adiantar mais um pouquinho e já vou voltar mostrando o trabalho pronto pra vocês.